E aí, galera do Perdidos em Nova York, beleza? Gente, tem algumas pessoas que estão me perguntando a respeito de como as coisas aconteceram depois da crise da bolha imobiliária de 2008. Como que foi a crise? Como que a gente passou por aquela situação? Bom, eu vou dissertar um pouquinho aí desde que eu cheguei ou até um pouco antes, tá certo? Para tentar passar para vocês um pouco da visão que eu tive, da visão que a televisão mostrou, tá certo? Bom, eu cheguei aqui em 2004 e comecei a trabalhar de driver, entregando pizza em 2005, certo? Durante quase 9 anos eu venho trabalhando nessa área e eu vou falar disso por quê? Porque é isso que me dá a base para falar para vocês o que eu tenho visto nesses últimos anos. Bem antes de eu chegar aqui, 4, 5 anos, 10 anos antes, a situação dos Estados Unidos era muito boa. Era muito boa. Para falar a respeito da crise de 2008, a gente tem que falar um pouquinho do porquê que aconteceu a crise, tá certo? Então foi o seguinte, basicamente a crise estourou no processo imobiliário de compra de casas. Mas quem deu esse aval, quem quis abrir essa oportunidade para as pessoas conseguirem casas e para os bancos abrirem financiamento, foi o presidente Clinton. As pessoas teriam maior facilidade para comprar casa, para ter casa própria. A indústria de construção de casas, né, cresceu de forma absurda. As pessoas que começaram a trabalhar com venda de casas também, gente, eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2004, você via na televisão diversas propagandas de empresas que vendiam casa. Que vendiam casa, que faziam aquele processo, aquela intermediação, tipo uma imobiliária, tá certo? Canal brasileiro, Globo, Record, passava assim direto. Cada comercial que passava era um atrás do outro, né? E eu conheci um rapaz que ele trabalhava com isso e ele falava o seguinte, que a facilidade para a pessoa comprar casa era tão grande que a ordem era a seguinte, se a pessoa estiver respirando, pode vender a casa para ela. É um exagero, né, gente? Mas não pedia quase nada. Né? Não pedia muitas informações, as pessoas conseguiam um financiamento de forma muito fácil. E aí, o que aconteceu? Se criou um comércio de compra e venda de... Pessoa, por exemplo, quem trabalhava com reforma de casa, comprava casa velha por um preço de banana, reformava e vendia. Colocava no mercado. Aí o banco financiava. Só que a bolha imobiliária estourou, primeiro, porque os valores das casas foram se elevando demasiadamente, de forma incontrolável. Uma casa que era 50, daqui 2 anos ela valia 150 mil. E aí as pessoas, cada vez mais... Primeiro vem o boom, todo mundo quer comprar. De repente o valor está tão alto que começa uma retração. E as pessoas que querem vender já não conseguem vender. E aí as pessoas já não conseguem pagar o banco. E aí, né, o banco fica com aquela dívida imensa. Bom, um outro ponto é qual? Gente, os comércios há 15 anos atrás, ou 10 anos antes de eu chegar, na década de 90, era uma loucura. Não que hoje não seja, mas só que o dinheiro girava de forma impressionante. As pessoas... Eu hoje continuo trabalhando de driver e eu vejo o seguinte. Em 2005, 2006, 2007, as pessoas pediam comida, gente. Tô falando de pizzaria. As pessoas pediam comida, às vezes tinha casas que pediam comida 2, 3, 4, 5 vezes na semana. E depois de 2008, essas pessoas foram diminuindo. Quem pedia 5 vezes passou a pedir 2. Quem dava 10 dólares de gorjeta, de caixinha, passou a dar 5. E isso, de 3 anos para cá, talvez tenha dado uma estabilizada. Mas de 2008 até 2011, 2012, o negócio sempre foi decaindo. Os comércios foram decaindo. Como eu falei, de 2012, 2013 para cá,
começou a ficar de uma forma estabilizada, mas não a subir de novo como era antigamente. As pessoas... Eu trabalhei em pizzaria, gente, que o negócio era uma loucura de vender 800 tickets por dia. Pessoas que eu trabalhei junto, que falaram que já estava aqui antes de mim, falavam que para ganhar 20, 25 dólares de caixinha era uma coisa assim, simples, rápida, fácil, rotina. Hoje em dia, não existe mais isso. Ah, Wagner, a crise de 2008 te atingiu? Diretamente? Não. Diretamente não. Não me aconteceu nada. Eu via nos noticiários e até pessoas conhecidas do Brasil perguntavam: nossa, Wagner, como que tá aí? O negócio, a pessoa tá morando na rua, não sei o quê. Gente, o que a televisão mostra às vezes é um fato isolado, que não descreve a realidade. Outra coisa, crise nos Estados Unidos não pega brasileiro. A gente pô, eu tenho 37 anos. Na verdade, eu nunca vi assim, o Brasil numa situação maravilhosa. Crise no Brasil é uma coisa comum. Quem é mais jovem tá achando essa uma coisa terrível, né? Mas eu não sei se é a pior ou não, eu não tenho capacidade para julgar isso. Mas desde que eu me conheço por gente, existem crises no Brasil. E troca de moeda, e muda moeda, é real, é cruzeiro, é cruzado, sabe? É uma situação onde... eu lembro quando eu era pequeno, os preços no mercado aumentavam assim, de um dia para o outro, as pessoas estavam remarcando o preço a cada dia. Se você recebesse o salário hoje, se você deixasse para ir no mercado amanhã, seu salário já tinha praticamente sido consumido pela inflação. Então, quando uma crise chega nos Estados Unidos, e não pega brasileiro assim de calça curta não, gente. Talvez seja mais agressiva para os próprios americanos. Talvez seja mais difícil para eles, porque estão numa situação ali confortável o tempo todo. E quando chega uma situação assim que o cara perde emprego, corta uma parte do salário dele, corta as horas, sabe? Talvez o cara estranhe, talvez o cara fala, opa, e agora eu vou ter que viver com menos. Mas, gente, brasileiro não, brasileiro já sabe viver com pouco, ó, desde que nasceu. Então, não me afetou diretamente, mas é o que eu tô falando pra vocês. O dinheiro, gente, quando ele para de girar, começa a afetar, né? Certas... Por exemplo, você deixa de comprar um carro, o mecânico vai trabalhar menos, você mesmo começa a querer fazer suas coisas, sabe? Meu carro eu troco o freio e troco as velas. Não troco o óleo que é barato e dá muita sujeira, muito trabalho. Mas se você tem dinheiro entrando, o dinheiro está girando, você não quer perder tempo com isso. Aqui nos Estados Unidos é muito isso. A pessoa ela pode pintar a casa dela, pode, mas só que ela já tem o trabalho dela para ganhar dinheiro e ela paga as pessoas para fazer. Mas a partir do momento que a crise te pega, você mesmo começa a fazer algumas coisas e o dinheiro vai parando de girar. A economia, basicamente, falando a grosso modo, é isso. É fazer as coisas, se as coisas tá tudo girando, se o dinheiro está girando, se está todo mundo trabalhando, está tudo bem. A partir do momento que começa uma retração em algum setor, em um setor de casas, de venda de casas, como foi na época, começou a atingir as pessoas indiretamente. A mim, que nem todo mundo sabe aí, ou a maioria das pessoas que assistem o meu canal sabe que eu trabalhava numa pizzaria que eu fazia 1.200, 1.500 dólares por semana. Hoje em dia, mesmo que eu trabalhasse a mesma quantidade de horas, seria muito difícil fazer isso. Hoje em dia, a gente vive uma situação já mais estabilizada. Pra mim, gente, sinceramente, desde que eu vivo aqui de 2004 até agora, por causa do tempo, né, que eu já tô aqui, você vai se adaptando, você vai conhecendo, você vai aprendendo, pra mim, na verdade, as coisas só melhoraram, né? Eu cheguei aqui pra morar na casa de 1 quarto, depois fomos pra uma casa de 2 quartos, depois fomos pra uma casa de 3 quartos, depois tivemos uma casa maravilhosa, uma mansão pra mim, e depois a gente foi para um condomínio e agora a gente está numa outra casa legal também, a gente tem os nossos carros, a gente, né, requer um pouco de conhecimento e de convivência e de experiência e tudo isso. Então, a crise de 2008 foi uma situação difícil para os Estados Unidos, não sei se pegou muitos brasileiros, muitas pessoas a partir de 2009 começaram a voltar para o Brasil, eu sei que muitos brasileiros foram embora, né? Porque também estava aquela época de tipo, o Brasil está melhorando, o Brasil está crescendo, mas foi uma coisa, né, muito rápida. Mas, mesmo assim, é o que eu sempre digo, para viver com dignidade, os Estados Unidos tá uma beleza. Até hoje, eu não tenho do que reclamar, nem da crise.
Porque brasileiro é difícil a crise pegar ele, viu? Gente, então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até o próximo. Tchau. Ei, eu tenho um recado bem interessante para dar para você. O site do canal Perdidos em Nova York é o www.perdidosny.com.br. Se você precisa importar algo dos Estados Unidos, precisa de um guia ou precisa saber mais como que é os Estados Unidos, acesse o nosso site e aqui ó, no menu principal, para importação ou compra assistida, clique aqui ó, em redirecionamento. Se você precisa de um guia de turismo ou alguém para te ajudar nos primeiros passos na vida na América, clique aqui ó, em guia de turismo. E se você precisa saber mais antes de viajar, clique aqui ó, em consultoria. Beleza? www.perdidosny.com.br. Se inscreva no canal! O que é pra você falar, Rebeca? Se inscreva no canal! É? Então fala. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!